Olá pessoal, Priscila. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? E olá Priscila, tudo bem? Ah, tudo bom? Boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo. Vamos aguardar uns um minutinho, 2 minutinhos só para as pessoas entrarem um pouquinho aqui e poderem participar. Tá tudo bem? Tá me escutando bem? Tô sim, eu só não tô conseguindo me enxergar aqui, peraí. Aham, fica à vontade, sem problema. Eu vou, peraí que eu vou sair e vou entrar de novo, peraí. Sem problema. Boa noite pessoal, só um instante, tá bom? Se quiser ir comentando de onde que está falando, de onde que está participando, como, qual estado está falando. Eu estou falando aqui de Vitória do Espírito Santo. Vamos esperar a Priscila entrar de novo. Vamos. Olá, Jacareí, São Paulo. Tem um amigo meu que é de Jacareí, São Paulo. Juazeiro, norte da Bahia. As pessoas estão falando, Isis, Juazeiro, norte da Bahia. Boa noite, pessoal. Aqui é Rafael, sou neurologista. Estamos aqui criando esse novo programa. Tá me ouvindo, Priscila? Ó, tá Tá ouvindo? ruim Tá me ouvindo? o áudio ou tá bom? Não, tá ótimo. Então tá bom. Estamos começando esse novo programa que nós chamamos aqui de Rota do Alzheimer, que é para poder dar uma rota, uma orientação para as pessoas, certo? E o tema da nossa live de hoje é como cuidar de um familiar com Alzheimer sem perder a sua vida pessoal. Então, pessoal, boa noite a todos. Aqui, quem não me conhece, sou o Rafael, sou neurologista. E meu objetivo, minha missão aqui é ajudar os familiares que têm pacientes com Alzheimer a lidar com esses pacientes sem desespero. E hoje eu convidei a Priscila para poder conversar um pouquinho com a gente. Priscila, se apresente um pouquinho, por favor. Meu nome é Priscila, eu falo aqui da Serra, né, Espírito Santo. Posso dizer que sou paciente do Rafael por tabela, né? Meu pai, a gente já está aí há uns 2 anos, eu acho que quase uns 2 anos, acompanhando, né, todo o processo do meu pai. Eu cuido do meu pai junto com a minha família, junto com meu irmão e a minha mãe. E recebemos esse novo, né, esse ano, mas graças a Deus e a tantas coisas, né, que vem acontecendo, a gente está conseguindo caminhar com o Alzheimer na nossa família de uma forma mais leve. A gente sabe que não é fácil, mas a gente está conseguindo levar de uma forma leve no nosso dia a dia. Perfeito, Priscila. E é porque as pessoas não te conhecem. E assim, fala um pouquinho o que você trabalha, você estuda, você trabalha também. Sou empresária, eu tenho uma Isso. loja na Serra, já estamos há 4 anos aí, sou formada em administração, tenho 34 anos e trabalhando bastante sempre. Isso aí, super jovem, já com suas tarefas, né, com as suas responsabilidades. Priscila, assim, toda a nossa conversa aqui vai ser pautada porque eu convidei você, porque você é uma pessoa que está cuidando do seu pai, que é um paciente que está com Alzheimer, né? Eu fiz o diagnóstico dele, e porque é uma dificuldade para todo mundo. Como é que você leva uma vida pessoal em paralelo com
a vida de cuidar da pessoa. Não é uma tarefa fácil, nós sabemos disso. Então, toda a nossa conversa aqui vai ser mais ou menos dentro desse eixo. E aí, eu queria perguntar para você o seguinte, como é que foi o início de tudo? Como é que você suspeitou, né, para levar o seu pai em algum médico, mesmo antes de mim, que alguma coisa estava errada? Nós percebemos nesse pós-pandemia, meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa. Então, fica até como uma dica para quem tem, né, um idoso ou até alguém que muda um pouco de atitude. Porque eu tive até uma experiência semana passada de uma pessoa que me relatou que o esposo dela com 65 anos está com Alzheimer. Então, às vezes a gente tem essa ideia de que isso só vai acontecer quando a pessoa ficar muito mais velha. E não é. Então, meu pai era muito ativo. Ele saía sozinho, ele ia ao banco, ele pagava todas as contas. No pós-pandemia, nós começamos a observar uma lentidão excessiva nele. Então, a gente começou a achar estranho, uma sonolência extrema, até que um dia ele deu um apagão. Ele deu um apagão, nós levamos a pronto-socorro, ninguém conseguiu diagnosticar nada, nos encaminharam, você precisa ir no postinho ou no clínico para encaminhar para o médico. Fizemos os exames, né, e uma bateria de exames e não dava nada, e o médico, né, com dificuldade, e ele, assim, muito sonolento, ele começou a esquecer de pequenas coisas, assim, aonde ele deixava um cartão, se ele havia tomado banho ou não, coisas bem corriqueiras do dia a dia, ele começou a esquecer. E aí a gente começou a observar. E principalmente uma sonolência extrema, ele ficando com infecções muito rápidas. Ele melhorava uma pneumonia, alguns meses vinha pneumonia de novo. A alimentação sempre balanceada, a baixa de vitamina D dele caiu muito. E já era indícios, né? Até você sempre acompanhando ele, a gente sempre responde, assim, prestar muita atenção na atitude do idoso ou da pessoa que vai apresentando uma mudança de comportamento. Perfeito. Né? Um esquecimento repentino, e o que mais ficou latente nele foi essa infecção muito rápida. Ele melhorava uma, passava um mês, dois, vinha outra, sendo que os exames estavam todos certos. Né? Então, é isso que a gente foi reparando, repetindo, ele repetia a mesma coisa várias vezes. Então, pequenos detalhes que não aconteciam antes começaram a acontecer. Foi aí que a gente foi observando essa mudança de comportamento. Uhum. Ele ficou mais lento, né? Muito mais. E interessante que é o seguinte, né? Nunca é de uma hora para outra, certo? Não é isso? Não é rápido. Não é rápido e nem evidente. Não. De um dia estava bem, outro dia ficou ruim. As coisas vão acontecendo gradativamente. Começamos a acompanhar com você, eu acho que foi 2021, 22, 21. Ele estava apresentando, em novembro de 2021, ele já começou a apresentar. E foi aos poucos, e aí a gente foi repondo uma vitamina, porque não aparece de uma hora para outra. Aí foi repondo uma vitamina, mas assim, foi ficando muito lento. Aí ele foi diminuindo, veio a lentidão, começou a repetir as coisas de forma excessiva, esquecia sempre um cartão, uma coisa assim, pequena, aí vem uma flexão, melhorava. Então, foram pequenas situações. Era muito gradativo. E aí, quando começou a vir uma irritabilidade, a gente não podia falar nada, que ele ficava irritado muito fácil. São coisas que não eram corriqueiras dele, mas cada dia, como se cada dia fosse uma pecinha, fosse encaixando até a gente chegar realmente no diagnóstico. O diagnóstico dele foi até recente, né, Priscila? Ter tido uns 4 meses, não é isso? Então, assim, 2 anos de sintomas e agora cerca de 4 meses de diagnóstico. Então, assim, pessoal, nunca é rápido, sempre é demorado. Quando a gente faz o diagnóstico,
numa doença, na verdade, ela já está ativa 2, 3 anos atrás, certo? Então, fiz o diagnóstico agora, sim, mas ela já estava presente há 2, 3 anos e via pequenas coisinhas, pequenos esquecimentos. E aquilo vai aumentando, infelizmente, não vai melhorando. Aquilo vai se somando, vai sempre adicionando uma coisinha a mais. Hoje uma senha do banco, amanhã é um esquecimento de dar um recado, depois é um chinelo que deixa de calçar. É sempre uma coisinha que vai aumentando, não é isso? Até a roupa que vai vestir. Assim, aconteceu uma situação dele colocar a mesma, uma perna, né? Em vez de colocar uma perna em cada perna da calça, ele colocou uma das duas. Ai, e pai, já foi sem querer. Então, assim, às vezes a gente acha, esqueceu, mas a gente tem que estar sempre atento, que são essas pequenas coisas que vão dando os sinais Sim. pra gente. E aí, Priscila, quando eu fiz o diagnóstico, na verdade, eu lembro que até mesmo você tinha suspeitado. Você falou, pô, tem uma coisa a mais, não é isso? Eu falei, sim, tem uma coisa a mais. Como é que foi, assim, a, como é que chama? A chegada dessa notícia para você e para sua família? Eu meio que sou a cabeça. Em toda a família tem alguém que é mais a cabeça, né? Na tomada de decisões. Então, assim, quando eu fui observando as atitudes dele, eu fui pesquisando, eu fui olhando, né? Porque isso aqui pode ser que seja, é demência, Alzheimer, os dois, e eu fui observando e meio que foi encaixando. Para mim, não é que foi fácil, não é fácil para ninguém receber uma notícia assim, que eu até brinco, né? Que eu aproveito um dia de cada vez. Pode ser que amanhã ou daqui a um tempo ele não lembre quem eu sou. Então, eu tentei absorver assim, de uma forma, pode até ser meio surreal, mas eu falei assim, poderia ser pior. Eu poderia estar recebendo meu pai com um AVC, e meu pai sem andar, o meu pai sem falar. Então, assim, Muito bem. foi um susto, mas eu já não estava me preparando. Eu já estava pensando, poderia ser pior. Eu poderia estar recebendo meu pai se andar sem falar de uma outra forma. Então, conversei com a minha família até antes de chegar lá no consultório. Eu já havia conversado com a minha mãe. Falei, mãe, estou suspeitando que papai está com uns indícios de Alzheimer. Então, assim, até a minha mãe, minha mãe é muito agitada, ela é muito desesperada. E ela falou assim, minha filha, se for de ser, a gente vai cuidar. Né? Eu sei que nem toda a família, Rafael, recebe a notícia dessa forma, né? Então, o conselho até que eu dou, se para você isso é difícil, procura uma terapia, porque ajuda a você lidar com isso. Eu já fazia terapia antes. Então, ter feito a terapia antes me ajudou a lidar, porque eu sou muito apegada ao meu pai, você até sabe, Sei, né? claro. Eu sou muito apegada ao meu pai. Então, ter feito a terapia nos ensinou a lidar com a notícia de uma forma assim, poderia ser algo pior. O que a gente pode fazer para lidar com isso? Então, a gente tentou lidar, olhar de fora, não olhar de dentro e ver toda a dificuldade. A gente pegou o problema, o que a gente pode tirar de bom desse problema? Né? Então, a gente recebeu a notícia, lógico, ficou impactado, mas a gente procurou transformar isso de uma forma mais leve para a gente poder ajudar. Não, é interessante, né, Priscila? Porque, de fato, quando a gente faz esse diagnóstico e dá para a família, de fato, não é uma situação fácil, né? É difícil. Então, a pessoa está, no final das contas, é uma doença, certo? Agora, infelizmente, nós fazemos comparações, de fato, existem doenças muito piores, certo? Existem doenças que a pessoa claramente vai piorando e aquilo vai gerar uma repercussão na vida dela muito ruim, ele vai sofrendo, certo? E vocês, eu vejo que vocês conseguiram aceitar a doença de Alzheimer e
e tocando, e agindo, né? O que eu preciso fazer? Eu fui orientando vocês à medida que eu conseguia, certo? E vocês foram resolvendo as coisas. E vejo você que é muito ativo. Você falou que sempre em uma família tem alguma pessoa que é mais de frente, que está na frente. Exatamente. É necessário isso. Então, toda família tem que ter um líder, uma pessoa que tem que estar à frente para poder resolver as coisas, para poder iluminar as demais, o caminho para as outras pessoas, porque nem todo mundo está no mesmo grau de energia. Algumas pessoas precisam se apoiar em uma pessoa que tem um pouco mais de equilíbrio, pelo menos um equilíbrio emocional, e cada um contribui de alguma forma. Enquanto, E pode falar. quando meu pai começou a ficar doente, eu fiquei muito desesperada. Muito desesperada. Assim, até chegava no seu consultório, Rafael, pelo amor de Deus, tem que ter. Porque a gente não sabia. Naquela época eu já desconfiava. Mas eu fiquei muito desesperada. Então, fazer as coisas com calma, aceitar o processo, vamos dizer assim, e pegando o processo um dia de cada vez, um dia de cada vez. Muitas vezes ele passou mal, e aí o hospital, isso aí foi nos fazendo mais fortes. Então, encarar o problema de frente, por mais difícil que seja, não, e principalmente não demonstrar a eles, porque eles ficam sensíveis, porque eles nem mesmo eles sabem. Então, se eles veem muita fraqueza, uma reclamação excessiva, uma murmuração excessiva, em vez de melhorar a situação deles, a gente chora. Sem dúvida. E nessa fase, né, que é a fase inicial, que ele, tudo bem, tem as suas perdas, né, de memória, de atenção, mas ele está esperto ao ambiente, sabe que conversa, faz as coisas, então assim, sabe, tudo bem, a sua família não teve, ninguém ficou irritado, eles ficaram preocupados, mas ninguém ficou irritado. E quando a pessoa fica irritada, a pessoa percebe que a pessoa está irritada com ele. E aquilo, o retorno daquilo é pior. Lembrando que sempre o seu comportamento interfere no comportamento da outra pessoa. Né? Basta isso quando você vê algumas discussões. Quantas vezes a gente está na fila de banco, ou na fila da padaria, sei lá, qualquer outro lugar, e tem uma pessoa lá brigando com o caixa. E às vezes, quando a pessoa dá uma resposta tranquila, a pessoa também se acalma, pede até desculpas, porque o comportamento de uma pessoa ela interfere diretamente no comportamento de outra pessoa. Uma pessoa mais agitada vai, consequentemente, deixar a outra pessoa mais agitada. E o inverso. Uma pessoa mais calma consegue deixar mais tranquila a pessoa que está na frente dela. Eu entendi que você conseguiu, a Priscila, conseguiu aceitar e manusear bem. Mas como é que foi para os outros integrantes da sua família que convivem contigo? A minha mãe, ela cuida dele, né? Minha mãe, vamos dizer assim, a cuidadora. Então, minha mãe é bem mais jovem, meus pais têm uma diferença de 21 anos, né? Os dois. E quando eu já cheguei, antes de, né, da gente ir e falar do diagnóstico, você nos passou o diagnóstico, eu já estava conversando com ela. Então, ter dentro da família que cuida, ter uma comunicação, já irem percebendo e conversando entre si ajuda muito. Porque quando a notícia chegar, não que vai ser mais fácil, mas para lidar, a gente consegue lidar com ela de uma forma melhor. Então, eu já havia conversado, falei, mãe, eu acho que meu pai pode estar com Alzheimer. Não, ai, Priscila, você não chorou? Lógico, gente, eu sou humana. Claro, claro. Chorei, lógico que não fiquei me questionando, mas eu vivia aquele momento de receber a notícia, mas eu não vivia aquela tristeza, eu não fiquei naquela tristeza. Falei, vamos enfrentar isso. A minha mãe também, lógico, ela chorou, mas ela falou assim, ó, é o meu papel, a gente vai cuidar dele, a gente vai oferecer para ele o melhor dentro da nossa condição. Então, dentro da nossa condição, ele vai receber o melhor. E tanto meu irmão também, meu irmão é mais calado, mas meu irmão também. E nós temos uma rede de apoio de vizinhos, assim, de amigos, pessoas muito maravilhosas. Inclusive, Bem. alguns deles estão aqui na live. Que legal, que legal.
Os seus vizinhos, eles participam como? Você consegue me explicar? Como é que eles participam, assim? Você falou que tem a rede de apoio. E apoio como? Que forma eles contribuem? Ele sempre, a pessoa com Alzheimer, ela muitas vezes ela quer falar, ela só quer ser escutada. Então os nossos vizinhos, eles são pessoas que estão sempre lá. Nós nos tratamos até assim, vizinho, ô vizinho, ei vizinho, tudo bom, Cedeli? Tive aqui, como é que você tá? Toma um café hoje? Ah, e bate-papo, fala sobre futebol, nós temos também. Então, todo dia os nossos vizinhos vão lá, vão conversar, vão perguntar como é que está, nem seja 5 minutos. Tanto os nossos vizinhos quanto a nossa família, né? Os sobrinhos do meu pai, igual sábado agora, reuniu para poder fazer um churrasco. Tinha motivo? Não, mas estava todo mundo junto. E ele fica muito feliz com isso. Estar perto das pessoas, de ser escutado. Muitas vezes não quer nem falar, mas ele quer ver que tem gente ali perto que se importa com ele. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, duas coisas que você comentou aí. É a questão da rede de apoio com os vizinhos, né? Todo mundo tem vizinhos legais, generosos, igual você. Mas nós podemos, sim, construir uma rede de apoio, mesmo com recursos humanos escassos. Ou seja, pô, eu moro, sei lá, num prédio, não conheço nenhum vizinho. Cara, às vezes o porteiro pode te ajudar. O porteiro, às vezes, quando ele... eu já vi isso. O paciente saindo e o porteiro avisa, ô amigão, você vai onde? Ah, eu vou ali. Não, tá tarde. 11 da noite, 1 da manhã, saiu escondido de casa. Então, isso é uma rede de apoio. Quando um vizinho encontra a pessoa perdida na rua, também é uma rede de apoio. Essa pessoa pode pegar essa pessoa e levar para casa, ou no mínimo, ligar, mandar um SMS, uma mensagem no WhatsApp para um dos filhos. Olha, ele está aqui, eu estou aqui perto dele para ele não fugir. Então isso é rede de apoio. Não precisa ser nada complexo, não precisa ter 1000 pessoas ali com computador, telefone, câmera de segurança, nada disso. São pessoas que podem só, olha, eu vi ele hoje de manhã, ele estava na pracinha, estava andando no caminho, sei lá, da bocha, da quadra. Então isso já é orientação. Então, assim, às vezes basta conversar. Inclusive até, eu já vi isso, até donos de bar podem funcionar como rede de apoio. Ah, o paciente vai muito no bar. Cara, fala lá com o dono do bar para quando ele pedir uma dose de qualquer coisa, colocar a menor quantidade possível e me avisar. E se ele sair de lá, pede para avisar que eu vou lá buscar ele na hora. Então, assim, isso é uma rede de apoio. E você tem uma rede de apoio incrível, seus vizinhos. Se eles estão aqui, estão de parabéns. Vocês contribuem bastante. Obrigado, eles fazem o seu papel na sociedade. E isso é uma coisa incrível, mas infelizmente não é todo mundo que tem isso à disposição. E uma outra coisa... Pode falar, Priscila. E até assim, não é fácil você sair contando para as pessoas, Não. pai meu tá com Alzheimer. Não, mas é bom você ter uma comunicação com quem é de confiança com você, pessoas, porque isso, às vezes você está em casa, ou tem muita gente que não entende quem é de fora, né? E cada grau do Alzheimer é de um jeito. Uns ficam mais agressivos, outros, se você sabe falar melhor que eu sobre isso, né? Cada pessoa, eles dão uma oscilada. Então, isso deles, outras pessoas saberem para poder te auxiliar quando você não tiver e uma outra pessoa tratar de uma forma mais ríspida, sem entender, é muito bom. A gente mora do lado de material de construção e tem uma farmácia. Aí tem vezes que ele sai de casa e senta lá na farmácia para bater papo. Então o pessoal da farmácia já sabe. O material de construção lá do lado, vizinho saiu. Tá aqui na farmácia. Minha tia mora na casa de trás, tem vezes que ele vai. Aí a gente está lá dentro, às vezes não viu. O pessoal do material de construção, opa, tá indo aonde, vizinho? Onde é que tá indo? E vai. Então, isso é muito bom. Então, você passar para as pessoas que você confia, o que você está fazendo, partilhar, é muito bom. Porque outras pessoas podem te ajudar. Às vezes a pessoa não ajuda também porque não sabe. Exatamente. Às vezes a pessoa tem disposição para ajudar, poderia ajudar, e você com vergonha, a gente tem vergonha de passar nossas dificuldades, mas isso é uma coisa que atrapalha você. Uma coisa que você poderia ter mais ajuda do que você tem, e os recursos estão aí. Gente, olha só,
a maior parte das pessoas são boas, a maior parte das pessoas são honestas. O que a gente vê na TV são a menor parte das pessoas que é desonesta, que são agressivas, mas a grande maioria são de pessoas boas, e qualquer pessoa gostaria de ajudar de alguma forma. E não precisa ser nada grande, com certeza essa pessoa que está lá no material de construção trabalhando, ela está ali. Oi, você vai onde, amigão? Está ali, não vai ali para a rua, não. Ó, vai ali, depois não vai longe, não. Então é isso que a gente precisa, né? Às vezes falar um pouquinho, nos abrir um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de comunicação, isso pode ajudar. Lembrando que ninguém, quem está numa situação com um paciente com Alzheimer, cara, você não vai se cansar de receber ajuda. Não. Você não vai se cansar de receber ajuda. Nunca, Não é isso? lógico que não, a gente nunca cansa. A minha mãe, ela que vou dizer que é o braçal, né? Ela que tá com ele todos os dias. Quem cuida não é fácil. Sim, não é fácil para quem está cuidando ali, né? Todo dia. Eu ajudo, mas só que eu saio para trabalhar de manhã e chego à noite, né? É meio que são funções meio divididas. Perfeito. E isso é outra coisa incrível, né? Dentro de como se fosse uma empresa, eu sou administrativo. Eu marco médico, eu confiro, eu levo, eu vejo remédio, está acabando, não está acabando, o que está faltando, coisas assim. A minha mãe, ela lida com ele. Então, ela é o horário do café certinho, o remédio certinho, o almoço, né? Tá dormindo demais, tá dormindo pouco, chegou alguém. Então, eu sei que ela também cansa. Quem tá ali todos os dias, né? Cansa muito. Então, o apoio de quem está de fora faz toda a diferença. Porque às vezes aquela pessoa só quer sentar ali e ficar quietinha, enquanto o outro está ali conversando, só está preocupada. Então, o apoio de quem está de fora é fundamental. Legal. Isso que você falou que sua família fica presente, e olha só, a gente está falando que sua família não. Ninguém vai lá para ficar cuidando dele, não. As famílias vão para lá apenas para fazer presença. Porque a pessoa com Alzheimer, ela tem a dificuldade cognitiva dela, tem a falta de atenção, falta de concentração, esquece algumas coisas, só que ela entende que tem pessoas ali que estão ali por ela, que estão ali para conversando, brincando, se divertindo, da família, e isso gera confiança, certo? E muitas vezes isso faz diferença entre um paciente que é mais isolado e aquele paciente fica em casa o tempo todo. Ah, mas ele é muito agitado, ele é muito assim, ele interage pouco. Ele interage pouco ou vocês fazem ele interagir pouco? Ele fica em casa o dia inteiro vendo televisão. Então, a comunicação, ou seja, as pessoas próximas, o ser humano é um ser social, ele precisa de outras pessoas para poder interagir, para poder se sentir bem. Ninguém fica bem sozinho, né? Meu pai, ele tinha até assim, antes ele era ativo, agora a gente tinha que forçar ele para sair, para andar. Então, estar com pessoas é tirar o foco dele da televisão. E eles ficam muito assim, tipo, ver uma notícia na TV, fica repetindo aquela notícia o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tem vezes que a gente até cansa. Ai, meu Deus, eu já ouvi isso 10 vezes. Tá bom, pai. Aqui, ó, fulano tá te chamando ali, chegou aqui. Aí muda o foco, né? Então, a gente procura sempre estar dentro das nossas possibilidades, né? A gente não faz nada surreal, mas dentro das possibilidades que a gente pode, a gente sempre procura estar distraindo a cabeça dele com outras informações, com pessoas conversando, reativando a memória dele, com coisas que ele sempre gosta. Então, a gente procura estar fazendo sempre da melhor forma para ele. Fazendo estímulos diferentes, né? Porque a televisão é uma coisa muito simples. A televisão e telefone é muito fácil você se perder. Você coloca lá num programa de Netflix, só para você escolher o programa já foram 30 minutos, né? E telefone celular é uma coisa. Nós mesmos mexendo nas redes sociais, você fica ali 1, 2, 3, 4 horas vendo absolutamente nada. Então, telas, tanto televisão quanto telefone, não estimulam muito a pessoa. Ela até prende a atenção, mas não estimula a pessoa a ter um desenvolvimento legal. Priscila, você falou aí da sua mãe, que você é uma cuidadora, sua mãe é uma cuidadora, mas assim, e para sua mãe, por exemplo, e seu irmão?
Isso trouxe algum impacto para eles? Ah, para minha mãe trouxe, né? Ela mudou um pouco assim a rotina dela, porque a minha mãe sempre foi ativa. Então, quando ele era ativo, por exemplo, a família da minha mãe não é aqui do Espírito Santo, a família da minha mãe é da Bahia. Então, dá uns 1.000 quilômetros daqui até lá. Então, minha mãe sempre estava indo lá, ele sempre ficava sozinho. Eu trabalhava, ele ficava. Ele sempre foi de fazer as coisas da casa, né? E agora já não dá. Então, não dá para sair todo igual. Ele nunca gostou tanto de viajar. Ele sempre foi meio resistente. Então, ela sempre ia sozinha, ou íamos eu e ela, eu, ela e meu irmão iam ficar. Então, agora não. Então, a gente teve uma mudança. Então, ela já não consegue sair igual viajar sozinha, igual ela ia, né? Então, no início foi muito difícil para ela, assim, não é entender, mas mudar a rotina dela, né? Exige um esforço, né? Exige um esforço. Exige. Então, você tem que ter a disposição. A disposição é sua, é da família. Então, e não tem assim, Rafael, tem que ter uma outra possibilidade. Porque por mais que você tenha uma condição, vamos dizer, até financeira, e você queira colocar um cuidador, a pessoa, ela se sente como se fosse sozinha. Por que a minha família não está aqui comigo e está essa pessoa? Não que você não possa Exatamente. colocar, mas você tem que estar presente junto com aquele cuidador também. A pessoa não tem que se sentir só. E eles se sentem só. Exatamente isso. Uma coisa importante, porque a gente fala, eu falo no consultório com as pessoas, só dinheiro não resolve. Na verdade, dinheiro é até fácil. As pessoas até preferem pagar do que estar presentes, né? E eu já visitei, quando morava no Rio, como se fosse um asilo, mas não era isso. Isso é 2007, inclusive. Como se fosse um asilo, uma casa de idosos, assim, e que o mais barato era 7.500, o mais caro era 16 mil. Mas assim, as pessoas não estavam felizes, porque só pagar não resolve. As pessoas precisam de pessoas estar presentes, certo? Então, assim, o mais difícil é a pessoa doar o seu tempo, estar presente lá, que é o que mais faz diferença. Aqui eu sempre foco nos conteúdos que eu vou falando aqui, é sempre para você, que é o familiar. É, claro que pode contratar um cuidador para ajudar nas coisas mais pesadas, nas fases mais avançadas, né? Até mesmo você pode precisar de um cuidador para, sei lá, um aniversário, um casamento que você gostaria de ir e poder participar. Mas na grande maioria do tempo, no dia a dia, você precisa estar lá, ofertando amor mesmo, carinho, presença, confiança, porque é esse comportamento, é essa presença e é a confiança que vai estar envolvida que vai reduzir os episódios de desorientação, os episódios de agitação, né, evitar que ele fuja. Então, quanto uma família mais presente, menos impacto ela vai sofrer, menos o paciente vai ficar desregulado. Eles pegam mais confiança. Então, a gente mudou. Teve que mudar a rotina, teve que ter uma disposição nossa. Então, hoje, assim, não dá mais para ou vai todo mundo, ou vai um e o outro fica. Então, igual agora, eu vou visitar minha avó. Então, minha mãe vai ficar, eu vou chegar, aí eu vou organizar minha rotina na loja, né? Eu vou trabalhar só no período da tarde. De manhã, eu preciso ficar com ele. Então, ou eu vou vir só de manhã. Ela vai viajar, vai ter o tempo dela e eu vou ficar. E a gente vai se organizando. Aí meu irmão trabalha no material de construção que é do lado da minha casa. Mas, se ele não trabalhasse, então veríamos alguém. Um cuidador para ficar tarde, ou se não alguém da família, um amigo que se disponibilizar para ficar tarde. Então, assim, não é fácil. Não é fácil mudar toda a rotina. Mas é a opção que nós temos. Assim, não é nem questão de dinheiro, né? É uma questão, assim, hoje, é disponibilidade mesmo. É disponibilizar daquilo que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer vai um, outro fica. Quer fazer uma viagem da família inteira, ele não quer ir de jeito nenhum. Não tem como forçar, mas Sim. a gente vai tentando
falar antes, olha, o que você acha de fazer isso? Olha, vai ser legal. Vamos. A gente já vai trabalhando com antecedência. Aí, Legal. para ele ir. É Então, aquilo. Não é fácil, mas é possível, é possível, certo? sim. É uma questão de você ter disponibilidade. Talvez prioridade na Priscila, porque disponibilidade, o tempo, ele tem 24 horas para todo mundo, para mim, para você, para qualquer pessoa do mundo. Agora, tem pessoas que falam, dá aquela desculpa clássica, eu não tenho tempo. Acabou, né? A pessoa não tem tempo, não resolve nada. E aí, eu vejo uma pessoa igual você, pessoa jovem, trabalha, tem seu próprio negócio, troca lá, às vezes coloca um funcionário lá na loja e você fica em casa e vice-versa. Então, assim, é possível fazer essas mudanças, essas adaptações. Claro que é. E hoje, assim, eu faço a adaptação dele na minha rotina. Então, domingo, ontem mesmo ele quis sair para almoçar no restaurante que ele gosta. Pai, não, mas Muito bem. vamos lá. Assim, eu queria ter feito outras coisas ontem no meu horário de almoço. Eu tinha uma outra programação, mas assim, poxa, será que se eu mudasse um dia da minha programação? Por que não? Aí eu mudei. Eu consegui fazer o que eu queria em outro espaço, em outro momento, mas eu fui, almocei com ele. Ele passeou, eu até compartilho muito hoje. Compartilha. Eu fiz até um vídeo dele, depois eu vou mostrar ele falando que na lagoa tinha jacaré, não sei o quê. E passou a estar com um almoço tão gostoso, comeu o que gosta, conversou, andou, passeou, falou, andou, viu bicho, viu tudo que ele gosta, vamos embora. Vamos. Então, assim, ou você está disponível e coloca também essa pessoa como prioridade, ou se não, remédio não é tudo. Remédio não vai Muito resolver. bem, muito bem, muito bem. Isso é uma coisa fundamental, porque, infelizmente, pessoal, o Alzheimer não tem cura. Existem algumas medicações, né, que a gente usa para os pacientes, tem que fazer, obviamente, mas elas têm um limite. Ela tem um limite de atuação. Se melhorasse muito, não tem porquê. Nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui, a Priscila não estaria aqui contando. O remédio resolveria tudo. Mas, infelizmente, não tem nada excelente que resolva de uma forma incrível. Ele tem uma porcentagem lá, mas não melhora completamente. Nem tudo é com remédio. A gente precisa fazer o nosso papel, certo? Então, a família presente ajuda muito, ajuda bastante. Se quer que a pessoa fique um pouco melhor, esteja presente, faça o seu papel, ajude nos cuidados, ajude as outras pessoas que estão próximas, e porque isso vai fazer uma diferença na vida dele. E a sua vida vai ficar melhor, porque ele vai ter menos alterações comportamentais. E, Priscila, assim, me conta sucintamente assim, como é que é a sua rotina diária? Assim? Você acorda, vai lá vê-lo, vai trabalhar, volta, como é que Eu, é? gente, eu acordo, né? A gente sempre toma café junto agora. Então, a Muito prioridade legal. é o nosso café. Então, a gente acorda sempre. Manter a rotina do paciente com Alzheimer é fundamental. A rotina e ali o horário de acordar. Então, a gente acorda mais ou menos no horário de. Eu acordo às 6h30. Aí você acorda às 7, tomo meu banho, me arrumo para vir trabalhar. Mas primeiro eu tomo café. Aí a gente toma café junto. Eu treino terça, quinta e sexta. Então, antes de treinar, todos os dias a gente toma café. Então, os meus treinos são sempre depois do café. Aí a gente senta, toma um café, conversa. Aí eu vou treinar, volto, tomo meu banho e venho trabalhar. Isso umas 11 horas. Mas aí eu sempre estou ligando. Tá tudo bem, trabalho até as 7 da noite, vou para casa, aí ele já jantou, mas nesse intervalo, a minha mãe também já manteve a rotina lá, então ela já deu o almoço para ele, ela já deu o café. A minha mãe também tem uma atividade. Então, a pessoa que está cuidando também é interessante ter uma atividade para distrair a cabeça. Minha mãe faz bordado. Perfeito, Então, perfeito. a pessoa fazer um bordado, uma palavra cruzada, cada um tem um hobby, algo que gosta. Então, é importante a pessoa que está cuidando não parar. Igual eu gosto de sair no final de semana, então eu sempre gosto de estar distraindo a minha cabeça, de estar passeando. Nem
estou com eles, às vezes eu estou com os meus amigos, às vezes a minha mãe está com as amigas dela também. Então a gente tenta dar uma revezada. Aí eu venho trabalhar, trabalho até às 7, vou para casa, aí tomo meu banho, ele já jantou, aí depois que eu janto, eu sento, a gente conversa mais um pouco. Quarta-feira ele gosta de ver o futebol, aí eu fico assistindo futebol com ele. Aí, depois que acalmou, eu vou dormir. Aí ele dorme, ele tem um hábito de 1 hora da manhã, ele querer ir no banheiro. Faz parte. Então a gente já tentou mudar, mas é dele. Então tem coisas que você tem que sentar. Aí 1 hora da manhã, todo dia, ele vai no banheiro, aí é um hábito. Ele vai no banheiro, olha todo mundo que está dormindo, deixa e dorme. Beleza. Então, assim, você tem uma rotina que foi readaptada por conta disso. Mas mesmo assim, você acorda, toma café com ele, certo? Treina, ou seja, faz uma academia, faz um treino, o personal trainer, 3, 4 vezes na semana, trabalha. Ou seja, quando alguém fala assim, ah, pô, eu não consigo, eu não tenho tempo. Olha, tempo, às vezes, a gente tem que fazer, acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde e ir fazendo. E o cuidador, ele precisa também se cuidar. Se ele não se cuidar, essa tarefa fica demasiadamente pesada, porque ele entrega tudo o que ele tem para a pessoa, mas ele fica prejudicado. E aí vão ser duas pessoas doentes. Uma pessoa que precisa de ajuda e a pessoa que está cuidando também vai precisar de ajuda. Então, é fundamental ter uma rotina de cuidado com você mesmo. Você tem que se cuidar. Você tem que ter um tempo que você, senão você não consegue. A sua cabeça também não dá Sem conta. dúvida. Então você precisa, é fazer uma atividade física, é fazer um bordado, é fazer um pilates. Dentro dessa rotina, lógico, que tudo readaptado. Então, o supermercado, às vezes o hobby é ir no supermercado. Qual o problema? Então, vai ao supermercado, leve a pessoa com você, entendeu? Isso aí, quando você vai lá leva ao supermercado, quando você foi almoçar, qual a dificuldade de levar essa pessoa para ir junto? Gente, essa pessoa tá viva, ela tá ali, ela pode. Ah, mas ela não anda. Coloca uma cadeira de roda, vai no shopping, no supermercado. Eles adoram. Quem é que não gosta de sair de casa? Ele adora ir no supermercado, adora, tem ali, gosta de tomar um cafezinho no supermercado. Então, às vezes, você tá com essa pessoa, põe na cadeira de roda, às vezes ela chega lá no supermercado, ela quer um pãozinho, quer né, um cafezinho. Isso, para muita gente, isso é bobo, mas para eles faz total diferença. Faz muita diferença. Engraçado isso, né? Porque, assim, uma das minhas coisas assim, que eu, Rafael, gosto de fazer é ir para os lugares e tomar café. Então, assim, é o meu hábito. E, assim, não tem que ser café chique, não. Às vezes, um lugar pequenininho, eu gosto de sentar lá e tomar um café. Então, esse é o meu hábito. Olha só, os pacientes, essas pessoas com Alzheimer, olha, gente, às vezes, sei lá, comprar algodão doce, pô, você ganhou um dia deles. Eles ganharam um dia. Então, assim, supermercado é uma coisa incrível, shopping é uma coisa incrível. E hoje, aqui, pelo menos aqui, né, aqui na Grande Vitória, a gente tem supermercados gigantes. Você pode ir lá, circular em qualquer lugar e vai encontrar milhares de produtos. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa interessante, levar essa pessoa e fazer ela, colocar essa pessoa dentro da sua rotina, ou seja, colocar da rotina da casa, para poder fazer compras, para poder sair, para poder almoçar. Isso não vai ter problema nenhum. Não, nada. Assim, muito bom isso. Eles se sentem bem. Deixar a pessoa se sentir útil. Ela precisa se sentir útil, continuar inserida. E Priscila, assim, quais são as suas maiores dificuldades que você enfrentou ou que você enfrenta no momento? Olha, eu acho que o mais difícil, igual para a gente no início, foi a questão do remédio. Ele não queria tomar o remédio, porque é normal alguns remédios dar um efeito colateral inicial. A gente já passou dessa fase do efeito colateral, né? Então, no início ele ficou, eu não vou tomar, porque esse remédio está me fazendo mal. Eu não vou tomar. Então, assim, fazer a pessoa tomar aí a gente foi adaptando, é vitamina. Isso aqui não é remédio. Aí eu peguei o remédio, coloquei numa outra caixa. O que eu fiz? Botei numa outra caixa com vitamina. Bem. E aqui, ó, é esse aqui. Não é. Agora, aí a mesma caixa, quando eu compro, eu troco, vou na caixa.
existem momentos que, assim, eles não querem fazer, né? Por exemplo, eu sei que meu pai precisa fazer uma caminhada, precisa fazer uma atividade física, ele não quer. E aí, quanto mais você força, mais irritado ele vai Sim. ficando, Sim. e aí é difícil. Quando ele fica irritado, é difícil de controlar. Então, assim, a maior dificuldade é controlar, às vezes, essa mudança de humor. Porque você também, às vezes, não está num dia legal. Mas só Sim, que sim. o racional ali é você. Então, você precisa se controlar. Né? Perfeito. E dá para colocar limites, né? A gente pode obedecer os limites. É isso aí, vai caminhar com a pessoa. Ah, tá ficando irritada. Cara, talvez agora seja o momento de voltar. Não é isso? Ah, eu percebi que ele suporta 10 minutos de caminhada. De repente, 10 minutos de caminhada 2 vezes por dia são 20 minutos, certo? Eu acho que dá para você fazer, encontrar os limites. Né? A gente tem que ir testando os limites. Isso que você falou aí que eu achei incrível, não é desonesto. Pelo amor de Deus, não é desonesto nenhuma. Isso são estratégias para ele poder fazer um remédio. Ah, ele acha que aquela caixinha ali é um remédio que ele tem uma lembrança ruim. Ah, troca de remédio, troca de caixinha, coloca na caixinha lá de jujuba, sei lá, qualquer coisa, daquelas latinhas de chiclete, olha, isso aqui é um chicletinho. De uma vitamina que estava lá no último e eu troquei. Eu só, né, modifiquei. Assim, então, essa é a dificuldade. Tem vezes que, assim, é uma repetição excessiva. Sim, repete, 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 repete 10 mil vezes. Então, assim, você tem que saber controlar. Então, tem vezes que é uma irritabilidade um pouco maior. Então, isso é meio difícil, porque às vezes você está num dia cansativo no pós-trabalho, você não teve um dia tão bom, você teve alguns problemas, tanto no pessoal quanto no seu trabalho, quanto em N coisas. Às vezes você não queria estar fazendo, você é humano e tudo bem, mas só que você tem que entender que tem alguém que depende muito mais de você hoje. Então, isso de controlar as emoções, principalmente deles, é um pouco mais difícil que a gente lida. Isso que você falou é uma coisa interessante. Eu estou no dia ruim, isso para mim fica difícil, sem dúvida. Quanto mais cansado nós estamos, isso independente em qualquer circunstância. Quanto mais cansado nós estamos, mais estressados, a chance de você dar um fora em uma pessoa é muito maior, certo? Então, quem trabalha com público, você trabalha com público, eu trabalho com público, e você vê pessoas lá super irritadas nos hospitais, no pronto-socorro, em qualquer lugar. E às vezes aquela pessoa, ela precisa apenas de uma faísca. Vai ser uma palavra mais truncada para ela gerar. Entretanto, quando você está calmo, a pessoa até baixa a guarda dela. Porque ela, olha, a pessoa está tão calma que falou comigo. Então, isso é mais um cuidado que o cuidador tem que ter. Ele precisa manter o seu controle e cuidar da sua vida pessoal, da sua vida de trabalho, porque quanto mais estressado ele estiver, mais cansado ele tiver, maior a chance de tomar uma atitude mais enérgica, mesmo sem querer. Mas isso refletir na pessoa e aquela pessoa, a partir daí, gerar uma reação catastrófica, uma situação de irritabilidade, agitação, não querer comer, não querer tomar banho. Então, quanto mais calmo você tiver, quanto menos sua energia estiver mais baixa, melhor essa pessoa vai responder a você. Com certeza. Meu primo até comentou aqui o colírio, porque ele usa os colírios dele e assim, o colírio é 8 horas, igual saímos no feriado. Era 5 horas da tarde, estávamos na praia. Aí eu tenho que ir embora por causa do meu colírio. Pai, o colírio é às 8. Não, mas o meu colírio, e aí ele vai falando de casa. Pai, o colírio é só às 8. Aí é nesse momento que entra a família. Eu disse, não, tio, peraí, não é agora, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos comer não sei o quê. Então, sempre tirar o foco do doente daquilo que ele está ali. Tentar mudar o foco dele para outra coisa. Uma conversa, uma foto, uma lembrança, perguntar para ele de algo do passado, algo que ele gosta, para mudar o foco. Quando você muda o foco, aí sim, você consegue resolver de uma forma mais fácil. Perfeito. Eles são muito fáceis de você distrair. Às vezes estão irritados, você fala outra coisa. Olha, o Flamengo vai jogar hoje. Como é que é? O Flamengo joga hoje? Isso acabou.
trocou. Então, assim, é encostar na pessoa devagar. Então, pessoal, sempre agir devagar, encostar devagar, não falar de uma maneira brusca, porque são isso que são situações que você consegue. Isso é comunicação não verbal, né? A gente entende as pessoas. A gente entende as pessoas quando a gente não quer. A pessoa não quer conversar com você, você olha para a cara dela e nem chega perto, a pessoa não quer conversar comigo. Então, para eles, isso é uma coisa instintiva. Ele não precisa estar com a mente dele completamente preservada. Ele percebe isso, gente. Percebe isso. Então, um pouquinho de calma para lidar com as situações. Priscila, uma coisa um pouquinho mais técnica, assim. Bom, tá bem evidente que você fez seu papel de familiar e estudou, tem procurado ver as coisas. E assim, como é que você acha que aprender um pouco sobre a doença de Alzheimer te ajuda? Ela me ajuda a lidar melhor com ele, mas, assim, hoje nós temos aí as redes sociais, elas têm muita informação. Então, um perfil mesmo igual o seu é um perfil ótimo. Então, foi através de perfis, assim, que eu comecei a me aprofundar. Então, tem Instagram, tem YouTube, nossa, tem livros, muito conteúdo aqui nas redes sociais. Então, absorver todo esse conteúdo me ajuda, assim, a saber a mudança de comportamento dele. Então, se ele, nossa, mas ele estava agindo assim, se ele mudou de comportamento muito rápido, ou se ele está fazendo algo diferente do que ele estava fazendo, então a gente já mudou um estágio. Ele já Perfeito. eu vi tal informação num livro, num artigo, num conteúdo igual o seu, que é, é sucinto, né? É leve para você poder até compartilhar com outras pessoas. Então, isso ajuda com que eu vá entendendo a evolução da doença. Como você mesmo disse, ela não tem cura. Ela vai ser tratada. Então, eu consigo, lendo, entendendo, dedicando meu tempo para isso, eu consigo entender as mudanças de comportamento e em que fase a doença vai chegando. Porque ela vai mudando de fase. Sim. E você também conhecer, você ajuda o próprio médico que está acompanhando a diagnosticar. Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa da pessoa para informações. Isso, quem está do outro lado é você. Então, quem está lidando todo dia, quem sabe da rotina, né? Essas informações mais técnicas de livros, de artigos, de podcasts, de lives, nos ajuda. Mas você entender aquilo, você procurar se aprofundar, vai te ajudar a entender a mudança de comportamento e a mudança de fases da doença. Legal. Lembrando que conhecimento dá visão, clareia a nossa mente. A gente consegue. Então, o conhecimento sobre a doença de Alzheimer é o que a Priscila falou. Consegue clarear o que está acontecendo. Às vezes a pessoa. Olha, a pessoa percebe que tem uma coisa errada. Às vezes percebe que aquilo está piorando. Olha, eu estou vendo que a alteração de comportamento às vezes pode ser que uma fralda está suja, igual uma criança pequenininha. E uma comparação que a gente pode fazer agora é quando uma criança tem um autismo, transtorno do aspecto autismo, eu vejo as mães ficam o tempo todo estudando, elas querem aprender tudo, elas aprendem absolutamente tudo, elas discutem quase que de igual para igual com o médico, porque elas querem fazer o melhor para o filho delas. E por que que a gente não pode fazer algo semelhante? Pô, meu familiar tem Alzheimer, meu pai, minha mãe tem Alzheimer. Por que você não pode fazer a mesma coisa? Estudar, ou pelo menos acompanhar os perfis, ler um pouquinho, escutar um pouquinho no podcast ou no YouTube, no TikTok, 2 minutinhos, aquela informação pode ser útil para você manusear de uma forma diferente, para você agir de uma forma diferente e não ter respostas tão ruins que às vezes eles podem ter. Sim, e tem muita informação, assim. A gente até sente falta de um conteúdo assim, porque tem muita informação,
né, de TDAH, de autismo, está se falando muito, mas eu acho que precisa mais ser falado essa questão do Alzheimer, essa questão da demência, como é que funciona, até para ajudar quem está do outro lado. Então, quanto mais conhecimento você tem, você consegue ajudar o profissional que está cuidando. Então, assim, eu sei que quando eu cheguei lá, e desde quando a gente está acompanhando até agora, todas as informações que eu fui trazendo para você foram muito mais Sim. fáceis para você. Lógico que, né, você já tem toda a forma técnica, mas te ajudou de uma melhor forma para você Claro, claro que ajuda. ter mais clareza. Então, você que está cuidando, você que está dentro da situação, quanto mais conhecimento você absorver, melhor vai ser. Sim, o cuidador, ele traz informações para nós, porque às vezes o diagnóstico ele é retrospectivo. Você vai me Sim. contando a história e eu vou captando aquilo, falando, já entendi. E o contrário, a pessoa que não tem conhecimento, a gente vê muito isso no hospital, eu chego lá no quarto da pessoa, tem um cuidador lá, e às vezes a pessoa dormiu ali, eu falo, ih, tudo bem? Boa noite, sou neurologista. E como é que a pessoa passou? Ah, não sei não. Mas você não ficou aqui? Mas eu não vi nada não. Não, mas você não dormiu aqui? Eu dormi. Mas eu vi que o enfermeiro falou que ficou desorientado. Ah, é? Assim, a pessoa não te trouxe informação nenhuma. Então, pessoas que não estão envolvidas não contribuem muito, certo? Então, tem que ter envolvimento e conhecimento para poder ajudar a gente e ajudar o próprio paciente, que, por fim, ajuda você mesmo. Com certeza. Nossa, a gente vem lidando de uma forma leve dentro das nossas limitações, assim, é o que eu falo, assim, às vezes as pessoas acham que é dinheiro, gente, não é, Não, não é, dinheiro não resolve tudo. não é. E Priscila, nós já estamos chegando aqui uma hora de live. Eu queria, assim, que você me dissesse, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, qual o conselho que você dá para essas pessoas que, igual você, são mães, né, são esposas, ou têm sua vida pessoal, trabalham, faz as coisas e sentem que o tempo é muito curto. Como é que você acha? Para não ser escravo da doença, certo? E sim estar nas rédeas e conduzir essa situação. Como é que você acha que os primeiros passos para essa pessoa seguir uma vida diferente? Adapte a pessoa à sua rotina, Perfeito. adapte a pessoa. Vai ser necessário você abdicar, vai ser necessário você abrir mão de algumas coisas, mas principalmente quando você é filho, né? Você tem que voltar. E quantas vezes os seus pais abdicaram de coisas por você lá atrás? Então, é um momento que para você fazer a sua parte, de você também ter que abdicar de certas coisas, adapte a sua rotina, adapte a sua rotina. Vá caminhar, leve eles com você, seja 10 minutos. Vá no supermercado, leve eles com você, vá almoçar, vai jantar. Coloque eles dentro da sua vida. Isso faz Bem, toda a diferença, sabe? Tenha, lógico, o seu momento de lazer, faça uma atividade, seja ela física, seja, né, enfim, cognitiva, um bordado, enfim, algo que você goste. Mas coloque essa pessoa junto, vai bordar, coloca a pessoa para estar ali com você, vai caminhar, coloca ela. Então, o segredo é você adaptar a pessoa à sua rotina. Vai ser necessário abdicar? Vai. Não vou falar para você que não vai. Mas quando você coloca a pessoa na sua rotina e passa a levar as coisas com mais amor, tudo funciona. Porque o que vai mudar é o amor que você tem pelo outro para poder cuidar e as coisas vão ficar bem mais leves. muito bem, Priscila. É isso aí, adaptação, paciência, ter amor, entender essa frase é muito importante. Dinheiro não resolve tudo. Se dinheiro resolvesse tudo, o que eu vejo de famílias que colocam lá vários cuidadores, mas não participam e a pessoa não melhora. Assim, o que as pessoas precisam é de pessoas que estejam por elas. Essa talvez seja a Pessoas coisa. para amar quem te amou a vida inteira e abdicou por você. Então, é o seu momento. Assim, eu quero até te agradecer aqui. A Ingrid está até online, foi através, né, dela que eu te conheci, e através Ah,
você, quantas outras pessoas, né? Eu falei, ó, vai lá no Rafael, pode ir lá, que você tem muito amor no que você faz. A gente, até antes de chegar em você, a gente passou, né, por profissionais que, não é que não tenham amor, mas eu acho que não olharam o nosso caso com tanta sensibilidade. Você